Senhoras e senhores, aula 9 do FED, Formação de Especialistas em Dólar. Vamos falar um pouquinho da regulação, do compliance, do controle de capitais no Brasil. Aula interessante para a gente entender cada vez mais como que é a Mata Atlântica por cima. Depois a gente entra no meio das árvores com tape reading, fechou? Vem com o pai. Vamos entender um pouquinho do arcabouço regulatório que envolve o mercado cambial no Brasil, o mercado de capitais no Brasil, as principais regras de compliance para instituições que operam no mercado brasileiro e como que o controle de capitais impacta objetivamente, diretamente no fluxo cambial e no Dolfut. Então vamos lá para o assunto número 1, que é a regulação do mercado interno. O mercado de câmbio brasileiro, vocês sabem que dentro do sistema financeiro nacional, nós temos o principal regulador, que seria o Banco Central, e, não menos importante, a CVM. Dentre as ferramentas jurídicas, vamos elencar aqui a resolução da CMN, do Conselho Monetário Nacional, que estabelece objetivamente as normas e regulações sobre o câmbio desses registros, dos prazos, dos limites a negociar. Quem quiser ler objetivamente essa resolução, fica à vontade, é muito interessante. Além do que, a atuação do Sistema Financeiro Nacional, as suas regras para liquidação, para compensação do câmbio também, está tudo dito lá. Regras para quais bancos são autorizados a operar o câmbio. Outra coisa que é muito importante, o compliance cambial e a prevenção aos crimes financeiros. Temos normas absurdamente rigorosas para conhecer o cliente, né? Que é o Know Your Client, KYC, que busca arduamente a prevenção ao crime de lavagem de dinheiro. Eles fazem um monitoramento, além do que relatórios extensos sobre as operações suspeitas, levam diretamente ao Conselho de Atividades Financeiras, que é o COAF. Também trabalham arduamente em cima dos controles de remessas internacionais, as operações estruturadas das instituições aqui no Brasil, o envio, o recebimento de valores. E, senhoras e senhores, nós temos um controle de capitais ali, seja ele muito forte ou não, mas temos. Na teoria, na verdade, na teoria é bonitinho, mas na prática não temos não, tá? Um controle extremamente rígido desses capitais. Mas possuímos algumas restrições, pontuais até, para as operações financeiras internacionais. O interessante é pontuarmos que temos regras de registro dessas operações no SIS-Bacen, que é o sistema do Banco Central, né? Para ter um controle mais estático, mais fidedigno, para trabalhar em cima do fiscal dessas movimentações. Temos limites para remessas pessoais e empresariais. Isso impacta totalmente o controle dos capitais em momentos de crises econômicas, em momentos de crises políticas, que é quando o Banco Central ele vai poder endurecer essas regras, além do que atuar em cima delas, para proteger, querendo ou não, as reservas internacionais. Porque tudo isso, se colocado perfeitamente em prática, é uma forma de evitar fuga de capital. É uma forma de proteger a moeda local, né? E, se olharmos todas essas regulações, entenderemos que, realmente, elas fazem um controle da flutuação cambial. Essas operações de câmbio no mercado futuro, elas são monitoradas e totalmente regulamentadas para evitar manipulação, para evitar abuso de mercado, também para o impacto dos limites regulatórios nas alavancagens, no volume de negociação, no volume de liquidez, serem totalmente perceptíveis para as nossas autoridades. Outra coisa que o compliance ele influencia quem entra no mercado, como vão se posicionar essas instituições estrangeiras, fundos, bancos. Também teremos ali um controle gigantesco de quando o Banco Central intervém para controlar a volatilidade. Quando estava 6,30 ali, vocês podem perceber que o Banco Central estava quietinho, não tinha como regularmente estar atuando. Além do que, costumeiramente, o Banco Central ele possui ferramentas, mecanismos amparados pela regulação, como o swap cambial que a gente já falou, como os leilões. Então, essa utilização ela tem que ser totalmente amparada em lei. E outro embasamento jurídico, teórico para tudo isso
é a atuação do regulador, principalmente para ele poder criar padrões comportamentais no fluxo da moeda no Brasil. Então, para nós, traders, quando olhamos para regulações, para compliance, para normas, entendemos que oferta e demanda é o nosso mercado. O câmbio ele é flutuante. Quando entra muito câmbio aqui, oferta de dólar, o real tende a subir, o dólar cai. E vice-versa. Se sai muito dólar, automaticamente, escassez, preço sobe. Então essa regulação, ela não é só burocracia, ela é a parte da dinâmica do mercado. Operações atípicas, grandes volumes de registro, sejam fora da norma, dentro da norma, podem ser bloqueadas, devem ser bloqueadas e investigadas. Que tudo isso vai impactar na nossa mesa, cara, no nosso poder de consumo. Então, caso tenhamos conhecimento dessas regras, isso nos ajuda a entender por que certos players agem de forma estranha ou evitam determinadas operações, até porque às vezes não podem. Então o compliance ele vem e ele reafirma, além do que reforça o filtro humano na entrada de grandes operações no Brasil. E atente-se sempre aos sinais de intervenções do Banco Central. Estou com vocês lá na sala para a gente ficar de olho em tudo isso. E vamos caminhando agora para a aula final desse primeiro módulo. Espero que vocês estejam gostando. Eu sei que é chato, que é maçante, que isso deve colocar pulguinhas atrás da orelha de vocês, mas eu garanto que essa parte teórica é chata mesmo, mas é importantíssima vocês conhecerem. Muito importante. E a gente vai caminhar ainda para os módulos práticos da coisa. A gente vai ter lá os dias em sala de aula, para a gente ver tudo isso na prática, para tirar do papel e jogar para a tela. Vamos para a aula 10? Estou com vocês, qualquer coisa me chamem no WhatsApp.